Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre heranças e anomalias sexuais e outras heranças cromossômicas. Então, pegue o papel, a caneta e vamos lá. Bem, para a gente iniciar, é válido a gente entender que algumas anomalias ou alguns problemas que pode acometer o ser humano, eles são de origem genética. Isso se deve à ação de alguma anormalidade cromossômica ou alguma anormalidade em um gene, tá? Então, a gente vai observar as duas informações, tanto aquelas que acometem diretamente cromossomos, quanto aquelas influenciadas por determinado cromossomo em relação a genes. Para a gente dar início, é interessante a gente entender um pouquinho sobre como estão organizados os cromossomos na espécie humana. Se você recordar, você vai lembrar que a espécie humana ela possui 23 pares de cromossomos, tá? E esses 23 pares, eles estão organizados da seguinte forma. Os 22 primeiros, eles são chamados de cromossomos autossômicos, ou seja, são aqueles que não estão relacionados às informações sexuais diretamente. E o 23º par, que é esse, a gente chama comumente de XY ou XX, são os cromossomos sexuais, tá? Nas mulheres, o cromossomo sexual ele é dado da seguinte forma: são 2 cromossomos X. Nos homens, é um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? Que é um cromossomo muito menor que o X. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem 46 cromossomos, ou 23 pares. Tá? Lembrando que o primeiro par, cromossomo 1, trata-se de cromossomos homólogos. O que isso quer dizer? São cromossomos iguais ou com a mesma função. Então, este cromossomo aqui, tá, tem a mesma função deste cromossomo aqui, tá? E assim por diante, tá? No segundo par, a gente tem 2 cromossomos homólogos. No terceiro par, 2 homólogos, até o 23º par, onde, no caso dos homens, o cromossomo Y ele vai trazer características bem distintas do cromossomo X, tá? Diferentemente do que acontece nas mulheres, que são 2 cromossomos X. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai iniciar com algumas anomalias cromossômicas. O que são anomalias cromossômicas? Anomalias, a gente dá o nome quando há falta ou excesso de cromossomos. Então, aqui eu não estou falando especificamente de genes defeituosos, e sim da quantidade anormal de cromossomos na espécie humana. A gente viu agora que um ser humano normal, ele possui 46 cromossomos. Pode acontecer de seres humanos possuírem menos de 46 ou mais de 46. Neste caso, vai configurar anomalias cromossômicas. A primeira que a gente vai ver é uma anomalia ligada ao X, né, ao cromossomo sexual. Então, é uma anomalia no cromossomo 23, né, ou que são os cromossomos sexuais. E a gente vai dar o nome nessa primeira anomalia de síndrome de Turner. Essa síndrome, ela tem como fator determinante a ausência do 23º, ou a ausência do cromossomo 46, na verdade. Então, lá no 23º cromossomo, no 23º par, só vai haver um cromossomo que é o X. Então, o certo seria ter um outro X aqui ou um Y, mas não tem. Tá? Só tem um X lá no 23º, que era para ser um par, vai ter só um X lá. Então, nesse caso,
o X, ele configura características femininas, tá? Então, mesmo que não tenha outro X ou não tenha um Y, pelo simples fato de haver um cromossomo X ali, já configura características femininas, tá? Então, essa pessoa que tem, né, a síndrome, ela é do sexo feminino, mesmo possuindo apenas um X aqui, e algumas características vão vir acompanhadas, né? Alguns sintomas dessa anomalia cromossômica, como, por exemplo, baixa estatura, vai ser uma mulher estéril, ela possui algumas marcas corporais, né? Algumas expressões como um pescoço curto e largo, né? Se você observar aqui, né? O pescoço curto e largo ao mesmo tempo. As características sexuais secundárias, elas lá na adolescência, elas não vão aparecer, né, como apareceria numa mulher normal, né? Por exemplo, na puberdade, né, não vai vir menstruação, né? O desenvolvimento das mamas, das genitálias não vão se desenvolver, não vão acontecer como deveria acontecer. É uma mulher estéril, né, não poderá ter filhos. Existe um tratamento, né, uma questão hormonal que auxilia e amenizar essas características, né, ao longo do desenvolvimento da criança quando detectado, ok? Então, refere-se a síndrome de Turner, quando há 45 cromossomos apenas e não 46. Uma outra síndrome relacionada ao 23º cromossomo é a síndrome de Klinefelter. Essa síndrome, ao contrário da outra, ela leva a um aumento no número de cromossomos. Ao invés de 46, que é o normal, a pessoa ela vai ter 47 cromossomos. Tá? Nesse caso aqui, vão ter 2x e um y. Então, ou seja, 2x é característica feminina. A presença do y configura característica masculina. Tá? Então, sendo assim, mesmo que tenha 2x, a pessoa, por ter o Y, vai ser do sexo masculino. Tá? Mas também vai trazer, esse excesso de cromossomo vai trazer características, né, próprias da síndrome. Como, por exemplo, alta estatura, a pessoa, a princípio, é estéril. Tá? Por quê? Porque por ter 2x, muitas características femininas elas vão se manifestar. Então, por exemplo, essa pessoa ela vai ter poucos pelos corporais, né, diferente do que um homem normal teria. Se você observar, devido à presença do X extra, o Y, né, as características masculinas, elas não vão se manifestar por completo, então os testículos vão ser pequenos, tá, o que pode levar à esterilidade. Tá? Normalmente o homem ele tem a cintura escapular, que são os ombros, né, mais largos, e a cintura pélvica, que é o quadril, mais curto, né, diferente das mulheres. Nas mulheres, o quadril é mais largo e os ombros são mais estreitos. E a pessoa com essa síndrome, ela vai apresentar essas características femininas, além da tendência de desenvolver os seios. Tá? Então, há um desenvolvimento nas mamas, né, nos seios, fraco crescimento de barbas, enfim. Então, é como se mesclasse, né, características femininas às características masculinas, tá? Nessa síndrome. Lembrando que tanto essa quanto a síndrome de Turner, em muitos casos, pode vir acompanhado de problemas também relacionados a desenvolvimento cognitivo, mental, né, de aprendizagem. Uma outra anomalia cromossômica que
que é a trissomia do 23, né? Ou seja, o cromossomo sexual, ele ao invés de ser um par, ele é um trio, né? Também são 47 cromossomos. Nesse caso, a gente até dá o nome aqui de superfêmea, né? Por conta, uma mulher normal, ela tem 2 cromossomos X, essa vai ter 3. Em muitos casos, a mulher vai ser normal. Então, assim, não vai ter anormalidade, não vai ter problemas nisso. Né? A mulher, obviamente, é do sexo feminino, né? Só tem cromossomo X. Muitas vezes, na maior parte dos casos, ela vai ser fértil. E, na minoria dos casos, vai vir acompanhado de algum problema mental ou algo do tipo. Tá? Então, normalmente, a mulher ela pode ter essa anormalidade cromossômica e nem saber, tá? Nesse caso aqui. Agora a gente vai trabalhar um pouco algumas heranças sexuais. Então até aqui a gente viu anomalias cromossômicas e agora a gente vai ver heranças sexuais. Qual a diferença? Anomalias cromossômicas trata-se do aumento ou diminuição do número de cromossomos. Nas heranças sexuais, a gente vai falar sobre alguns problemas ou alterações decorrentes de determinado tipo de cromossomo. Por exemplo, o cromossomo X, que é o feminino, ele está relacionado a vários tipos de problemas, né? Ou seja, genes defeituosos ou genes envolvendo o cromossomo X. E é aí que a gente vai ver. Então a gente chama isso de herança sexual. Por quê? Porque é uma herança ou uma característica herdada proveniente do cromossomo X, tá? O primeiro que a gente vai ver é a síndrome do X frágil, né? O que acontece? Existe lá como o próprio nome já diz, né? É uma herança ligada ao cromossomo X que afeta tanto mulheres quanto homens. Então, do sexo feminino e masculino pode ser acometido por esse problema. E a principal característica é o retardo mental. Existem algumas associações, né, físicas que a gente pode observar, como por exemplo a orelha, né, a orelha destacada para frente, né, na maior parte dos casos a gente pode estar observando isso. Muitas vezes eles vêm acompanhados aí de hiperatividade, em alguns casos, na menor parte, autismo, né? Então, mas a principal característica é um retardo mental que vai de moderado a grave, né, em pessoas que possuem essa síndrome. Uma outra herança ligada ao sexo, ou seja, ligada ao X, é a síndrome da feminização testicular ou síndrome da insensibilidade aos andrógenos. Então, as duas formas a gente pode nomear a doença. Tá? Então, veja bem, o que acontece? É uma pessoa do sexo masculino, ou acontece em pessoas do sexo masculino, tá? Com os cromossomos X e Y, então, do sexo masculino. Só que, por que feminização testicular? Porque, por ser insensível aos andrógenos, o que faz o desenvolvimento lá no embrião? O que faz o embrião desenvolver vagina, ou desenvolver pênis, ou desenvolver as características femininas ou as características masculinas? É a genética. Então, no caso do homem, o que faz isso acontecer é isso aqui, ó, a presença desse Y aqui. O Y, né, é o cromossomo Y, ele possui genes específicos relacionados ao desenvolvimento masculino. E só que acontece que em determinadas pessoas o Y vai estimular a produção de andrógenos, de hormônios, testosterona, né, e de outros que vão
trazer as características masculinas, só que as células dessas pessoas não recebem, né, esses hormônios. Sendo assim, as características masculinas, mesmo tendo testosterona, mesmo tendo o cromossomo Y, essas pessoas é como se elas não aceitassem, ou as células não aceitassem esses estímulos, essas informações. Sendo assim, a testosterona não vai agir e assim o corpo não vai responder, né, a esses estímulos lá na formação, né, no desenvolvimento embrionário. Sendo assim, fenotipicamente, ou seja, fisicamente, vai ocorrer o desenvolvimento de características femininas. Porque mesmo tendo o Y, mesmo produzindo testosterona, o corpo não vai receber, não vai reconhecer esses hormônios e vai haver uma disfunção, então, na recepção desses hormônios. Ou seja, como o hormônio sexual masculino não vai agir, lembra, pelo simples fato de ter um X, já ocorre desenvolvimento das características femininas, e é o que vai acontecer. Tá? Quando maior, observa, aqui a gente tem imagens de um indivíduo, né, fenotipicamente feminino, de o corpo de uma mulher, e geneticamente masculino, ou seja, tem XY. E por que, que o corpo se transformou dessa forma em uma mulher? Porque como o cromossomo Y produziu testosterona, andrógenos, e como o corpo dessa pessoa não recebeu esses andrógenos, não assimilou esses andrógenos, o que agiu foi o cromossomo X apenas, ou seja, o cromossomo X apenas age desenvolvendo características femininas, tá? Ou seja, houve o desenvolvimento de seios, houve formação de vagina, porque na falta da expressão do cromossomo Y, que é o que aconteceu, ele não se expressou através de hormônios, o corpo, lá na formação embrionária, desenvolveu características femininas. Porém, já que é um homem geneticamente, aqui por dentro a gente não vai ter útero, a gente não vai ter ovário, tá? Então, internamente não são características femininas, apenas externamente. Uma outra característica, né, um outro problema é a hiperplasia congênita da suprarrenal, tá? Ou da adrenal. O que acontece? Normalmente, indivíduos do sexo feminino, ou seja, XX, é quase que o inverso do que a gente viu ali agora há pouco. Nesse caso aqui, hiperplasia seria uma alta produção. Então aqui a gente vai ter uma alta produção de hormônios andrógenos, tá? E esses hormônios vão atuar nessas pessoas. Acontece tanto em homens quanto em mulheres, mas aqui no sexo feminino é onde a gente vai ter uma maior percepção. Porque o hormônio masculino agindo em homens, né, ok, a gente não vai ter tanta diferença, né, no desenvolvimento. Mas em mulheres isso vai causar uma diferença. Por quê? Ao nascer, né, ou ainda na formação embrionária, a ação desses hormônios estimulam características masculinas, como por exemplo, conforme a gente pode observar aqui, houve aqui um hiperdesenvolvimento do clitóris, né, parecendo ali que está se desenvolvendo um pênis, tá? Um fechamento, mesmo que parcial, dos pequenos e grandes lábios, né? Como se estivesse formando aqui uma bolsa escrotal, né? Então, ou seja, é como se estivesse havendo uma conversão do aparelho reprodutor feminino para o masculino, né? Então, fenotipicamente, ao nascer, em muitos casos, porque aqui a gente tem níveis de hiperplasia,
Mas em níveis avançados, a gente pode ter uma característica como se fosse masculino, né? Vai nascer ali o bebê e como se fosse um menino, né? Por causa dessas características desenvolvidas. Isso se deve, então, à produção exacerbada, né? Em grande quantidade de hormônios masculinos. Essa, por sua vez, quando diagnosticada cedo, pode ser reversível, tá? O caso anterior não tem como. E aí, né, no caso que a gente está vendo agora, a hiperplasia, quando, né, chega na puberdade, observa aqui, ó, uma menina, né, observa com características parcialmente femininas e parcialmente masculinas, né, observa a falta de desenvolvimento de mamas, né, devido à ação de hormônios masculinos. Ela não vai entrar na menarca, né? Não vai menstruar, não vai ter ali aquelas atividades femininas regulares, tá? E aqui a gente pode estar observando também, né, como se fosse um menino nascendo, tá vendo? Um clitóris super desenvolvido, parecendo ali um pênis, tá? Observa aqui também, tá? Isso se deve à ação de hormônios masculinos durante a gestação. Uma outra herança herdada do X é a distrofia muscular de Duchenne. Essa distrofia ela é mais comum em homens, tá? Porque ela é recessiva. Então, para que ocorra em mulheres, como mulheres têm 2X, tá? Ela teria que acometer os 2X, tá? E o homem tem um X só. Então, ou seja, é muito mais fácil acontecer em homem do que em mulheres. Provoca degeneração progressiva e irreversível na musculatura esquelética, que é aquela que faz a gente se mover. Tá? Então, a criança, logo entre 2 e 5 anos de idade, já é perceptível a dificuldade de andar, de se levantar, né? Ela cai, tem quedas mais facilmente, né? E isso vai levando a fraqueza muscular ao longo do tempo e, posteriormente, um óbito. Até pouco tempo, a expectativa de vida dessas pessoas era de apenas 19 anos de idade. Então, ou seja, viviam até essa idade e morriam, né? Hoje, com a medicina avançada, técnicas, né, de interações, de fisioterapias, a gente consegue elevar um pouco mais a sobrevida dessas pessoas, tá? Então, é uma doença degenerativa, né, relacionada ao músculo, que vai provocando, então, a perda, né, dos movimentos corporais. Essa todo mundo já ouviu falar, que é o daltonismo. Daltonismo é a dificuldade de distinguir algumas cores, principalmente aí vermelho e verde, e suas variantes, né, suas tonalidades. Então, pode acometer tanto homens quanto mulheres. Os homens são mais fáceis de ter, porque também é uma característica recessiva. Observa aqui ó, o Dzinho de daltonismo, né? O Dzinho no X, tá vendo? Já que é uma herança ligada ao X, então ela vai estar presente no X. Então, basta ter um Dzinho que o homem já é daltônico. Na mulher, como ela tem 2X, ela tem que ter Dzinho nos 2X. Então, ou seja, ela tem que receber um do pai e um da mãe. Né? Então, o pai e a mãe têm que ter alelos de daltonismo. Então, é muito raro isso acontecer, né? Os dois terem e ela ser premiada com isso. Já o homem, não. O homem basta, né, ter um alelozinho, receber um, que ele já vai ser daltônico. O Y não interfere em nada nisso. Tá? Então, o fenótipo de um homem normal, o genótipo, né? Ele tem um Dzão e o fenótipo então vai ser normal. Se o genótipo na mulher, né, tiver pelo menos um Dzão no X, então ela vai ser normal para isso. Então, para a mulher ser daltônica, ela tem que ter o alelo recessivo nos 2X. O homem basta ter um só.
já que ele só tem um X. Então, por exemplo, um daltônico jamais poderia ver o número 74 aí, tá? Ele veria possivelmente 21, tá? Então, se você está nessa situação aí, você acabou de descobrir isso. Como que isso pode ser cobrado? Né? Vamos lá, vamos exercitar a mente aí. O daltonismo é uma doença hereditária ligada ao sexo na espécie humana. Então, ligado ao sexo, quando eu digo isso, estou me referindo que é ligado ao cromossomo X. Um homem daltônico casa-se com uma mulher normal. Então, ele é daltônico, olha só. Ele é X, ele tem um Dzinho, porque ele é daltônico e é recessivo, né? E por ele ser homem, ele tem um Y aqui, ó. Ok. Ele casa-se com uma mulher normal, não portadora do gene para o daltonismo, ou seja, ela, XX, né? Ela não é portadora. Então, ou seja, Dzão. Dzão quer dizer que não tem daltonismo, tá? Não tem daltonismo. Qual a probabilidade desse casal ter um filho homem e daltônico? Veja bem, lá na primeira lei de Mendel, né, quando eles vão formar gametas, o que acontece? Ó, vai se separar, os cromossomos se separam. Ó. Esse daqui vai para um espermatozoide, esse daqui vai para outro espermatozoide. Tá? Da mesma forma, esse alelo aqui, esse cromossomo vai para um óvulo e esse aqui vai para outro óvulo. Eu quero saber a possibilidade deles terem um filho homem daltônico. Para ser filho homem, tem que ser o quê? Um X e um Y. Esse Y aqui, que é o que vai determinar o fato de ser homem, tem que vir de quem? Da mãe ou do pai? Só o pai pode doar esse Y, porque só o pai tem Y. Tá? Então, da parte do pai, vai vir esse aqui, ó, vai vir o Y. Da parte da mãe, vai vir o X. Os dois X da mãe, se você observar, são normais. Não tem daltonismo. Então, qualquer um dos dois, né, que se juntar ali com o Y para formar o menino, né, vai vir normal. Então, a chance, né, a probabilidade desse casal ter um filho homem daltônico é zero. Tá? Então, não tem como ser daltônico, porque para ser daltônico, né, teria que usar esse X aqui. E o pai não pode, para fazer um menino, ele não pode doar esse X aqui. Tá? Então, é zero. O outro caso, muito parecido com o daltonismo, é a hemofilia. A hemofilia é a dificuldade de coagulação sanguínea. Né? Na hemofilia, que é uma condição genética, falta fatores de coagulação. Quando você corta o dedo, por exemplo, segura ali, estanca o sangue, né? Logo depois para de sangrar. Por quê? Porque você produz alguns fatores de coagulação que impedem que você fique sangrando toda a vida, né? E morra de hemorragia. No caso de hemofilia, existem vários tipos de hemofilia, né, em vários níveis, mas de forma geral, essa pessoa ela produz uma menor quantidade de fatores de coagulação ou tem deficiência em um ou outros fatores de coagulação sanguínea. Sendo assim, ela vai sangrar com mais facilidade, ter mais tendência a ter diversos problemas em relação a isso. São pessoas, por exemplo, que não podem se submeter a uma cirurgia tão facilmente quanto uma pessoa normal. Então, da mesma forma que o daltonismo, olha só, a hemofilia é uma condição recessiva, o Hzinho aqui, né, e afeta, está ligado ao X também. Então, você vê a quantidade de problemas ligados ao cromossomo X. Né? Para a mulher ser hemofílica, ela tem que ter
o alelo recessivo nos dois X. Então, também é difícil você achar uma mulher hemofílica por conta disso, né? Homem, basta um X só, até porque ele só tem um X. E a mulher, ela tem que ser nos dois, tá? Se ela tiver um Hzinho, ó, aqui embaixo, se ela tiver um Hzinho e um X, mas tiver Hzão no outro, ela é normal. Então, apenas um alelo não faz com que ela fique hemofílica. Já no homem, como ele só tem um X, basta um único Hzinho aqui, ó, para ele ser hemofílico, tá? Para ele ser normal, tem que ser Hzão. Vamos lá, mesma coisa, vamos fazer essa aplicação aqui para poder estimular a mente de vocês. Um casal de não hemofílicos tem um filho com hemofilia. Qual a probabilidade de que uma filha desse casal apresente a doença? Então vamos estudar a primeira situação. O casal não é hemofílico, mas tem um filho homem com hemofilia. Então vamos colocar aqui o genótipo dele. Ó, se ele tem hemofilia, é um Hzinho. Se ele é homem, tem um Y aqui. Lembrando que o Y não influencia na questão da doença, né? É uma doença ligada ao X. Ok. Se ele tem esse Hzinho aqui, tá? No X, e é homem e tem esse Y aqui ele recebeu de quem? Do pai dele. Então, ó, aqui ele recebeu do pai dele. Vou fazer o pai dele aqui, ó. X, Y. Em cima fala um casal de não hemofílicos. Então, o pai dele não é hemofílico. O pai dele não é hemofílico. Tá? Mas a mãe dele, que também não é hemofílica, né? Ah, mas se não é hemofílico, ele recebeu de quem isso daqui? Bem, possivelmente da mãe. Porque a mãe, ó, se ela tiver um Hzão, não é hemofílica. Então, o outro X possivelmente é afetado, tá vendo? Então, nesse caso aqui, o filho é hemofílico porque recebeu um alelo, né, recessivo da mãe. A mãe não é. Para ela ser, ela precisava de ter os dois recessivos. Como é que eu sei que o pai não é? Porque ele doou o Y para o filho e fala ali em cima que o casal não é hemofílico. Então, o pai não pode ser. Quer saber a probabilidade de uma filha do casal apresentar a doença? Bem, para nascer uma filha desse casal aqui em cima, o pai teria que doar. Deixa eu melhorar aqui. O pai teria que doar esse alelo aqui, olha só. Porque filha não é XX. E a mãe, qualquer um dos dois. Então, vamos pegar o alelo defeituoso ali, ó. Tá vendo? Então, como é que ficaria aqui o genótipo da filha? XHzão, que veio do pai, e XHzinho, que veio da mãe. Essa mulher, essa criança feminina aqui, ela é hemofílica? Não, porque a hemofilia nas mulheres teria que ser em dose dupla, teria que ser recessivo nos dois alelos. Então, a probabilidade dessa filha ter a doença é zero, porque o pai não é hemofílico e o X dele é normal. Tá vendo? O X dele teria que ser afetado e o da mãe também, para ela sair em dose dupla aqui com o alelo de hemofilia. Então, a possibilidade é zero. Para finalizar, algumas doenças ou heranças, melhor dizendo, ligadas ao Y, né, que a gente chama de herança holândrica. Bem, aqui eu quero fazer uma observação antes da gente abordar o tema. O cromossomo Y ele tem pouquíssimos genes, tá? Ele não é igual aos outros cromossomos, ele é um cromossomo pequeno e tem poucos genes. E os poucos genes que possui estão diretamente ligados à formação testicular, à formação das estruturas sexuais propriamente ditas. Então, ou seja,
a gente viu que existem vários problemas de saúde, né, ou problemas relacionados ao cromossomo X, problema de visão, problema de hemofilia, né, e outras síndromes não sexuais, né, ligados ao cromossomo sexual X. Já o Y a gente não vai encontrar isso. A gente não vai encontrar problemas, né, em outras partes do corpo relacionados ao cromossomo Y. Mas a gente vai encontrar situações que estão limitadas ao sexo masculino, ou seja, não é causada pelo cromossomo Y, mas está relacionado. Ou seja, o cromossomo Y, ele caracteriza a formação de homens, como a gente já viu, né? E existem algumas condições que se limitam aos homens. Por exemplo, a hipertricose auricular. Hipertricose quer dizer aumento de pelos na orelha, conforme você pode ver essas pessoas aqui, né? É uma situação esquisita, né? E essa condição, apesar de não estar relacionada, não ser influenciada, ou melhor dizendo, não ser causada não está ligada pelo cromossomo Y, é limitado a ele. O que isso significa? Que só acontece em indivíduos do sexo masculino. Então, mesmo sendo uma condição autossômica, ou seja, isso está em outro cromossomo, que não é o Y, mas só acontece em indivíduos masculinos. Uma outra situação é a calvície. A calvície também é limitado, né, ao sexo masculino. Tá? Então, ou seja, só se manifesta em homens. Porque essa característica ela é interessante, que em mulheres ela se comporta como se fosse recessivo. Em homens, ela se comporta como se fosse dominante. Então, ela é condicionada ao sexo. Em mulheres, ela é recessiva, teria que ser em dose dupla, né, para cometer, e ainda assim a calvície em mulheres é diferente do que em homens. E em homens, uma simples dose simples, ou uma única dose simples do alelo, se comporta como dominante. Então, em homens, a calvície, o alelo para a calvície é dominante. Um único alelo deixa um homem calvo. Em mulheres, é recessivo e precisaria de 2 alelos. Tá? Então, ela é uma condição autossômica, ou seja, não vem do cromossomo Y, mas está condicionado ao cromossomo Y, ou seja, depende de ser homem para que ocorra a calvície. Ok? Eu espero ter ajudado, né, esclarecido aí um pouco sobre heranças e anomalias relacionadas principalmente aos cromossomos sexuais. Tá? A gente fica por aqui e até a próxima.